Cláudia Ozzeski da Cruz, eu sou nutricionista de formação, moro aqui no Rio de Janeiro. Dentre, né, diversas experiências, né, inclusive como docente, inclusive tem dois alunos, ex-alunos aqui, né, presentes aqui prestigiando, mas hoje eu trabalho, né, como gestora pública, né, de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. E aí a ideia, na verdade, assim, caso, né, a gente tenha aqui algum colega que seja da área de segurança, eu já aviso que eu não tenho, né, a intenção de esgotar o assunto aqui, porque ele é um assunto extremamente complexo, eu tive que fazer escolhas para conseguir fazer uma apresentação enxuta, né, então quem é da área, né, se anima, se empolga, começa mesmo a falar, então a proposta é realmente apresentar, né, de uma forma condensada, no sentido de trazer reflexões, né, alguns pensamentos sobre a questão, né, da segurança alimentar e nutricional no Brasil hoje, né? E é essa proposta arrojada, né, de tentar fazer essa conexão, né, da SAM, como a gente chama, né, pelo sigla dela, né, com a saúde planetária e a saúde humana. E eu queria, na verdade, começar contando uma história, né? Uma história que envolve uma maçã. Algum tempo atrás, né, fiz parte de um projeto de cozinhas comunitárias aqui no município do Rio de Janeiro, onde eu resido. Então, eu coordenava algumas dessas cozinhas e tinha contato, né, com as pessoas. Normalmente, os usuários, né, das cozinhas comunitárias eram pessoas em extrema vulnerabilidade social, pessoas que realmente, muitas vezes, a única refeição do dia era a refeição fornecida pela cozinha comunitária. Assim, coleciono, na verdade, várias histórias assim muito tristes, mas são histórias assim que mexem com você, né, fazem você repensar o seu normal, repensar o que são problemas, né? E eu trouxe essa história porque a refeição que era fornecida, né, era, né, uma caixinha, né, uma quentinha com aquilo que estava proposto no cardápio, e sempre uma fruta como sobremesa. Então, em um determinado dia, né, que a gente chegou na cozinha, estava já sendo feita a distribuição para as pessoas, e aí a pessoa ela me chamou no canto e falou: Olha, eu queria agradecer muito, porque eu sempre quis comer uma maçã na minha vida, mas eu nunca pude comprar porque ela não é uma fruta muito barata. E eu queria agradecer porque hoje, pela primeira vez na minha vida, eu vou estar comendo uma maçã. Então, são histórias que impactam, né? Então, a gente pensa que, pelo menos, a maior parte das pessoas que está, né, assistindo esse conteúdo tem condições de comprar uma maçã ou outras frutas, né? Ter uma alimentação minimamente diversa, mas a gente tem que entender que tem uma parcela importante da população que não tem acesso nem ao mínimo, nem àquele básico, né? Então, com essa história, eu começo porque, normalmente, quando a gente fala em segurança alimentar, as pessoas têm uma visão um pouco limitada do que é segurança alimentar e nutricional. Elas acham que é, por um exemplo, porque eu tenho que fazer o controle higiênico-sanitário daquela refeição para que ela tenha um controle de qualidade. Ou então, né, dependendo da sua área de atuação, né, especialmente da assistência, se for da assistência social, não, porque se você der uma cesta básica para a pessoa, você resolve o problema dela, né? E aí eu trago na sequência um conceito atual que a gente tem do que é segurança alimentar e nutricional, né? Que ela faz parte, na verdade, hoje de um conceito, ela não é um conceito global, ela é um conceito brasileiro, porque ela abarca outros aspectos. Então, eu vou ler aqui. A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. E, assim, é o tipo de conceito que aluga um triplex na nossa cabeça, porque a gente percebe que ele abarca
vários outros aspectos do alimento, não só a questão nutricional. Então, segurança alimentar, quando você fala, mas é controle de qualidade? Sim, também é. Ele não fala aqui de bases alimentares promotoras de saúde, né? Mas ele quer dizer que a pessoa, se ela está com fome, ela não pode receber qualquer alimento? Poder, ela pode, mas culturalmente, qual é a formação do hábito alimentar dela? Né? Economicamente, ela tem acesso ao alimento? Está disponível para ela? Né? Os alimentos, a forma que eles são produzidos, eles trazem impacto para o meio ambiente, e aí a gente vai, inclusive, entender. Tem uma publicação muito boa do Ministério da Saúde que faz essa relação dos profissionais de saúde com mudanças climáticas, que eu vou apresentar para vocês aqui também. Então, é importante a gente entender, né, que a segurança alimentar ela está muito ampla, ela é muito ampla, ela abarca realmente várias outras questões juntas. E aí, tem algumas coisas que a gente também vai fazer aqui uma diferenciação, né? O primeiro deles que existe uma diferença entre disponibilidade de alimentos, acesso aos alimentos, utilização biológica. E aí a gente pega do mesmo conceito de segurança alimentar e nutricional, deixei piscando aqui para chamar a atenção mesmo, por que que é alimentar e por que que é nutricional também, né? Então, isso faz a gente refletir que a gente tem duas dimensões, tanto a alimentar quanto a nutricional. De uma maneira muito, muito, muito simplificada, né? Como é que a gente pode diferenciar as duas? A alimentação é tudo aquilo que acontece antes do alimento entrar na nossa boca. Desde lá do campo, né, na agricultura, na pecuária, na aquicultura, enfim, qualquer forma de produção, desde o seu processamento, desde a comercialização, né, desde a compra, né, pelo consumidor final até chegar na nossa mesa, ser preparado e a gente for ingerir aquela refeição, é o alimentar. E só aí tem um outro mundo junto, né? E a dimensão nutricional é tudo que acontece uma vez que eu vou ingerir esse alimento da minha boca para dentro, né? Então, todo o processo digestivo, das enzimas, do processo digestório como um todo, né? Então, a gente tem essa diferenciação. Disponibilidade e acesso aos alimentos, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu moro no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. Se eu quiser comprar um alimento orgânico, eu até tenho dinheiro para comprar orgânico, mas eu não tenho uma disponibilidade tão facilitada. Eu só tenho um supermercado, né, na região que vende orgânicos e uma feira que acontece aos sábados. Então, essa disponibilidade existe, mas ela não é tão grande assim quanto eu imagino, né? E o acesso mesmo aos alimentos, então, eu nem trouxe para cá, mas a gente tem um conceito de desertos e pântanos alimentares, que são lugares onde a pessoa mora, onde às vezes ela até quer comprar uma fruta, um legume, uma verdura, mas não tem para comercializar, para ser vendido, né? Então, o que ela vai encontrar é o biscoito, é o macarrão instantâneo, são esses produtos que a gente chama de ultraprocessados. E a utilização biológica também é outro fator que vai importar muito, porque cada indivíduo é um indivíduo, e a gente pensa que nem todo nutriente que ela está ingerindo necessariamente vai ser absorvido. Tá? Outra coisa importante também para a gente refletir são os níveis de segurança alimentar e nutricional. O que a gente quer é esse que a gente está em verdinho aqui, que todo mundo tenha segurança alimentar, que é aquele conceito que a gente acabou de ler, né? O que a família, o domicílio tem um acesso regular e permanente ao alimento de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Esse é o nosso objetivo, a nossa meta de vida, enquanto profissional de saúde. E eu tenho a insegurança alimentar, ela é dividida em 3 níveis, e isso importa muito para o profissional de saúde, porque normalmente a gente sempre dá um enfoque muito grande para a questão da fome, que é claro, a gente quer reverter a fome de qualquer jeito, mas a gente tem outros 2 níveis ali de insegurança, que qualquer
fator, né, que possa mudar na vida dessa pessoa, ou até mesmo um fator macro, como, por exemplo, uma pandemia da Covid-19, você leva essa pessoa que está numa insegurança alimentar leve para grave num pulo, né? Então, vamos entender aqui rapidamente qual é a diferença entre essas três. Na leve, eu já tenho uma preocupação, uma incerteza quanto ao acesso aos alimentos no futuro. Quer dizer, eu não sei se no final do mês, ou até que eu vá receber, né, algum dinheiro, seja de benefício, seja do meu trabalho, eu não sei se eu vou ter alimentos até o final do mês. Eu tenho uma certa incerteza. E aí, a qualidade inadequada dos alimentos é resultante de estratégias que visam não comprometer a quantidade de alimentos. Então, por um exemplo, se uma família precisa comprar, por um exemplo hipotético, 10 quilos de carne para durar todo o mês. Ela não tem, às vezes, o dinheiro para comprar os 10 quilos. Ela vai comprar uma parte e o resto ela acaba, né, comprando salsicha, comprando hambúrguer, comprando esses produtos industrializados que têm um preço mais acessível, porém que não tem a qualidade de uma carne, seja ela qual for, né? Eu não estou me referindo especificamente à carne bovina, qualquer proteína animal. Eu tenho a insegurança moderada, que daí eu já tenho uma redução quantitativa de alimentos, né? Então não é mais uma incerteza, ela já virou realidade, né? Entre os adultos, ou tem uma ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de alimento entre os adultos. Então, normalmente o que a gente percebe nos domicílios é quando a gente já tem essa redução quantitativa, normalmente as famílias direcionam essa comida para as crianças. Não, não pode faltar para a criança. E aí os adultos acabam se virando com o resto que sobra. Então, o que a gente muitas vezes percebe é essa pessoa, ela já pula refeições, não porque ela quer, mas porque ela não tem o alimento dentro de casa. E aí, isso acaba trazendo impactos, né, no médio e longo prazo. E aí, a segurança alimentar grave, né, que daí eu já tenho redução tanto quantitativa quanto qualitativa dos alimentos, e que acaba também afetando as crianças, né, ou seja, essa ruptura nos padrões de alimentação da falta entre todos os moradores, incluindo as crianças. Então, nessa situação, a fome passa a ser uma experiência vivida, né, no domicílio. Ah, e como é que a gente mede, né? Como é que eu aponto assim, tá? Como é que eu sei o que eu tenho de insegurança, insegurança, né, alimentar e nutricional na população? Eu tenho um padrão ouro, que é a Escala Brasileira de Segurança Alimentar, que é a EBIA. Ela é um questionário, né, validado no Brasil, ele é internacional e validado no Brasil, com 14 perguntas sobre alimentação no domicílio. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, são perguntas bem difíceis, né? Porque justamente ela sonda sobre essa quantidade de comida, a quantidade de refeições que a família faz. Então, nesses casos aí de insegurança que eu apresentei para vocês, às vezes é bem complexo você fazer essa aplicação do EBIA, tem que ter realmente uma capacitação para isso. Mas ele é o padrão utilizado pelo IBGE e pelos grandes institutos de pesquisa. Então, por um exemplo, o IBGE ele publicou, na verdade, em 2024, o EBIA, que foi feito em 2023, no município do Rio de Janeiro, no município de São Paulo, eles também têm a aplicação do EBIA na sua população, então você consegue, né, identificar. Tem alguns anos já, uns 2 ou 3 anos, né, que a saúde, né, o Ministério da Saúde determinou que as fichas de atendimento, né, nas unidades básicas, nas clínicas da família, elas precisam aplicar a TRIA. A TRIA, ela identifica o risco de insegurança alimentar. São só 2 perguntas, elas já estão no formulário mesmo de atendimento, são 2 perguntas que são da EBIA. Então, elas são só para, olha, existe um risco, então o que a gente faz aqui? A gente encaminha, né, para quem quer de direito. Também é possível a gente medir, né, a insegurança alimentar de uma forma indireta, mas aí eu tenho que considerar as limitações justamente por ser, né, uma maneira indireta. E aqui eu trago um quadro, né, que resume, na verdade, as últimas grandes pesquisas que a gente teve de insegurança alimentar, começando em 2004 pela PNAD, né, na 2009 a gente também teve uma PNAD, 2013, né, em 2017 e 2018 a gente teve a POF,
que é a pesquisa de orçamentos familiares, que pesquisa o consumo alimentar, e a PNAD contínua, que foi feita em 2023. Então, né, no primeiro bloco, isso que tem os gráficos mais longos, é a segurança alimentar. Então, hoje a gente tem 72,4% da população brasileira em segurança alimentar. E aí eu vou pegar só esse último bloco aqui da insegurança alimentar grave, que é o que está com esse círculo aqui, porque parece assim um pouquinho, né? Nossa, só 4,1% que a gente está hoje, né? Mas isso, na verdade, isso representa um número considerável da população, porque teve uma outra pesquisa em 2022, que foi a Vigisan, que acabou não entrando aí, mas ela apontou que haviam 33 milhões de brasileiros com fome. Foi uma pesquisa feita durante a pandemia, então essa situação realmente estava bem mais agravada. E hoje, esses 4,1% que está ali no gráfico representam 8 milhões e 600 mil pessoas no Brasil com fome. Então, não é nada, né, uma coisa, né, a se deixar de lado. Os grupos mais atingidos pela insegurança alimentar, e aí tem vários estudos que apontam esses grupos aqui. O primeiro eu acho mais controverso de todos, que são os habitantes de áreas rurais. Uh, é curioso porque é onde você planta, né? Tudo que chega na nossa mesa, normalmente, né, são os agricultores familiares quem plantam. E eles são os mais expostos à insegurança alimentar. E tem uma questão aqui, inclusive, antropológica, porque o que eles plantam, eles não veem como a comida deles. Aquilo é um produto a ser vendido. Eles estão produzindo para venda e então sustento da sua própria família. É a mesma coisa, por exemplo, que uma costureira. Ela faz as roupas para vender e se sustentar. Lares chefiados por mulheres, pessoas pretas e pardas, ou pardas, pessoas com baixa escolaridade, lares com crianças e adolescentes, domicílios cuja renda é inferior até um salário mínimo, pessoas com emprego informal e domicílios com insegurança hídrica, quer dizer, você não tem uma disponibilidade de água tão fácil assim. Não quer dizer que os outros grupos não têm insegurança alimentar, porque tem sim, mas esses são os que normalmente eles aparecem em maior número. E aí, só para vocês terem uma ideia, dentro da assistência social, né, hoje eu trabalho dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. A gente trabalha muito com os dados do CAD Único, que é um sistema da assistência social, né, do Ministério de Desenvolvimento Social, que faz, né, esse cadastramento de pessoas. Então, hoje a gente tem mais de quase 95 milhões de pessoas, né, no Brasil cadastradas. E aí, só para vocês terem, né, uma ideia, esse primeiro Nzinho aí, das pessoas cadastradas em família em situação de pobreza. O que ele está chamando aqui em situação de pobreza? São famílias que têm uma renda média, atenção, menor do que um quarto de salário mínimo. São 48 milhões de pessoas, né? E esse 48 milhões de pessoas não reflete toda a população brasileira, porque a população brasileira tem 220 milhões, segundo o último censo do IBGE. Então, é um número bem expressivo e bem considerado. Outra diferenciação importante da gente fazer também, segurança, o que é segurança? A gente está tratando aqui da segurança alimentar e nutricional, mas às vezes, inclusive até alguns nutricionistas mesmo fazem alguma confusão com o termo segurança dos alimentos. Então, como esse próprio gráfico mesmo está indicando, né, a segurança dos alimentos ela faz parte da SAM. Né? O que eu estou chamando aqui de segurança de alimentos? Por exemplo, é o controle de qualidade da produção desses alimentos. Então, é claro que eu quero que a pessoa tenha alimentos em quantidade, em qualidade, para poder consumir, mas eu não quero que seja um produto estragado, um produto contaminado, né? Então, a segurança dos alimentos, de uma maneira também bem resumida, é essa, né? Então, ela faz parte da segurança alimentar, né? E é uma coisa curiosa também, porque tem uma diferença entre ter comida no seu domicílio e ter segurança alimentar. Ter comida, né? Você pode ter um armário lotado de coisas na sua casa
E isso não significa que você tem segurança alimentar. Aí buga, né? Como assim? Eu tenho comida, tá lá em quantidade. Mas hoje, assim, tem vários estudos, né, que apontam isso também. A gente tem na USP, né, a NUPENS, que é um núcleo que estuda essa questão do consumo de alimentos, especialmente dos alimentos ou produtos ultraprocessados, que são produtos que têm sido consumidos em larga escala, cada vez mais, não só no Brasil, isso, na verdade, é um fenômeno mundial, que são alimentos que eles têm uma quantidade muito maior do que a nossa necessidade de açúcar, gordura, sal, ou sódio, enfim, e aditivos químicos. E aí quem, né, faz aí atendimentos, né, na área de saúde deve, né, estar acompanhando casos de pessoas que são obesas e têm carência nutricional. E isso é outra coisa curiosíssima, né? Porque se a pessoa ela está comendo, né? Então, se ela está obesa, né? Numa maneira geral, é porque ela come mais do que ela precisa, ela não tem, né, um déficit calórico. Então, como essa pessoa está comendo, mas ela tem uma carência nutricional? É porque o que ela come não traz para ela os nutrientes que ela efetivamente precisa. E ao contrário, né? Ela traz ali outras, ela está comendo excesso do sódio, do açúcar e da gordura. Muito mais do que ela realmente tem como recomendação diária. Então, isso é um outro conceito importante. Ter comida é diferente de ter segurança alimentar no seu domicílio. E aí, né, fazendo aí um contraponto agora com a sustentabilidade, né? Então, o que tem a ver a segurança alimentar com sustentabilidade? Tem alguns exemplos aqui que a gente pode trazer, né, que na verdade a sustentabilidade, né, esse conceito lá da década de 80, que ele tem essa dimensão social, econômica e ambiental, né, mas alguns exemplos que a gente pode citar aqui. Por um exemplo ambiental é essa questão da agroecologia e do agronegócio. De uma maneira bem resumida, e eu estou sem dados aqui agora, mas enfim, aquilo que chega na nossa mesa, aquilo que a gente coloca no nosso prato, ou que vai no restaurante para comer, ele é produzido pela agroecologia. São os agricultores familiares, né? Então são os pequenos e médios produtores, porque, na verdade, as grandes áreas, né, de plantação que a gente tem hoje, elas não são alimentos que vêm para o mercado brasileiro, elas são commodities, né? Então, trigo, milho, soja, são produções em larga escala, mas que vão para fora, né? Normalmente, assim, grande parte da sua produção ela vai para fora. O que efetivamente chega no nosso prato é a agroecologia. E aí a gente tem, na verdade, uma discussão muito importante no sentido de entender que para onde vão os incentivos para cada uma desses setores. Será que vai para o agronegócio ou será que vai para a agroecologia? Eu acho que fica bem claro, né? Inclusive, a gente tem aquele bordãozinho do agro é pop. Será que é tão pop assim mesmo? Né? Então, deixo aí no ar para sua reflexão. A gente tem questões culturais, então, por exemplo, respeito ao consumo de alimentos alimentares regionais. Então, a gente tem um país que tem dimensões continentais, que tem uma biodiversidade gigante de todo tipo de fruta, legume e verdura que você imaginar, e que, em função de uma mudança, né, de hábitos alimentares de uma maneira geral, a gente tem deixado de consumir, deixado de plantar essas frutas, verduras e legumes, em função de priorizar, né, de valorizar uma outra cultura alimentar dos pacotes, né, que estão todas empacotadas. Nada contra os pacotes, tá, gente? Mas é só sobre essa questão do consumo em excesso, né, desses produtos ultraprocessados, tá? Então, normalmente a gente vê muitos povos e comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, caiçaras, ribeirinhos, enfim, a gente tem diversas comunidades que lutam muito, né, para manter as suas tradições de alimentos e de preparações tradicionais, justamente porque, né, essas áreas onde eram plantadas isso têm se convertido em outro tipo de plantação. Questão econômica, e eu fiz esse cálculo aqui hoje, né? Essa cesta básica, que é calculada pelo DIEESE de uma maneira mensal,
Hoje, se a gente for fazer um comparativo com o valor do salário mínimo, e aí a gente faz um desconto do 7,5% do INSS, isso eu estou contando que a pessoa tem a carteira assinada, né? Mas se a gente for fazer esse comparativo do salário mínimo atual com a cesta básica do mês de maio de 2025, representa que 60,4% da renda dessa família ela está sendo destinada para a compra de alimentos. Lembrando que, claro, ela precisa pagar luz, ela precisa pagar água, ela precisa ter o gás para cozinhar essa comida, né? Ela tem várias outras contas que precisam ser consideradas aí, aluguel, internet, enfim. Então, isso é uma violação do direito à segurança alimentar e nutricional também. A gente também tem aqui uma questão tributária, então a gente sabe que a gente tem empresas de alimentos que têm isenção tributária, e são isenções assim milionárias, né? Então, seus produtos, né, acabam se tornando mais baratos, mas não são necessariamente produtos, né, que têm uma qualidade nutricional. Eu trouxe aqui só um exemplozinho, né, para um exemplo de uma cadeia produtiva até eu chegar ao meu copo de leite. Eu poderia colocar qualquer outro produto aqui, tá, gente? Então, mais uma vez, é só um exemplo, né? Então, que ele começa lá da vaquinha, então ela vai ter, né, vai tirar o leite, ele vai ser transportado, ele vai ser processado, vai entrar nas caixinhas ou nos saquinhos que a gente hoje tem aí, pelo menos aqui no Rio, a gente encontra em alguns lugares vendendo ainda leite de saquinho, né? Então ele vai chegar nos mercados e pequenos, médios e grandes, e a gente vai lá, compra ele, né? Então, em cada um desses pontos aqui de transição entre um ponto e outro, eu tenho pontos de atenção de segurança alimentar. Então, não é raro, até tem tempo que eu não escuto, mas por um exemplo, olha, o leite estava contaminado com soda cáustica, o leite estava contaminado com sei lá que produto, né? Então, isso é um problema na cadeia produtiva, né, que coloca em risco, né, a vida mesmo da pessoa, né, de consumir aquele determinado alimento. Então, a segurança alimentar e nutricional, ela tem em cada uma dessas etapas aqui, não só do leite, mas de qualquer outro produto que você venha, né, consumir. E aí, como eu falei para vocês, né, no início, o que os profissionais de saúde têm a ver com mudança climática, né? Porque até muito pouco tempo, e a gente ainda escuta em algumas rodas, né? Porque mudança climática é coisa de gente que é histérica, que não tem mudança climática, enfim. Então, acho que quem vive aí em cidades, né, de grande, médio porte, né, sempre que vem chuvas de verão, que vem ondas de calor, inundações, secas, fenômenos meteorológicos extremos que estão cada vez mais comuns, infelizmente, né, o frio excessivo, a poluição do ar, as tempestades. Então, se você acha que não tem mudança climática, eu acho melhor você rever as suas posições, né? Enfim, tanto que, né, isso gerou, né, uma publicação no Ministério da Saúde, né, chamada, que eu botei a capinha dele aqui, que é Mudanças Climáticas para Profissionais de Saúde, que é um guia de bolsa, e ele lista, né, o que essas mudanças climáticas podem trazer de risco para a saúde, né? Então, alterações cardiovasculares, respiratórias, renais, oftalmológicas, cutâneas, gastrointestinais, neurológicas, adoecimento mental, saúde materno-infantil, zoonoses e doenças de transmissão vetorial. Então, assim, eu recomendo que vocês, né, baixem esse guiazinho, porque ele é muito interessante. E ele fala dos profissionais de saúde como um todo, não interessa muito a sua formação. E ele é muito importante porque a gente realmente está vivendo essa época. E aí vou trazer para vocês, né, muito rapidamente, bem por alto, porque normalmente, como a gente é da saúde, a gente estuda muito o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, mas a gente tem esse outro sistema que é o CISAM, né, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Né, ele foi instituído pela Lei Orgânica de SAM, que é a LOSAN, e ele se trata de um sistema de gestão intersetorial, participativo, de articulação entre os três níveis de governo para a implementação e execução das políticas de SAM, para promover o acompanhamento, monitoramento, avaliação da segurança alimentar e nutricional do país. Bom, eu deixei aqui marcado em vermelho esse sistema de gestão intersetorial.
porque é onde justamente ele vai se diferenciar desses outros dois sistemas que a gente, né, conhece. O SUS ele é setorial, então, na verdade, tudo que se trata, essa política do SUS, ela se dá dentro da saúde, dentro de todas as áreas de atuação, né, enfim, então, ela acontece dentro da própria saúde. A mesma coisa do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, ele se dá todo dentro da assistência social. O CISAM, não, né? O CISAM, se a gente for comparar lá naquele conceito que a gente leu lá no início, ele é intersetorial. Então, dentro da SAM, eu tenho aspectos da saúde, da assistência social, da educação, da agricultura, da pecuária, do meio ambiente, né, do setor de trabalho e renda, capacitação, empreendedorismo, das infraestruturas de cidades, né? Então, eu tenho a formação desse sistema, que eu não vou entrar, né, em minúcias aqui, mas a gente tem várias áreas e a política do CISAM ela acontece de forma intersetorial. Isso são quebra-cabeças, isso não é uma coisa fácil. Se você, para fazer a gestão do SUS e do SUAS, já é um quebra-cabeça, imagina quando você tem que sair para as outras áreas. Porque eu sou nutricionista de formação. O que eu tenho de conhecimento aprofundado para falar de meio ambiente? A gente acabou de falar de mudança climática, né? Então, eu tenho algum conhecimento, mas ele é limitado. Eu preciso do meu colega que trabalha na área do meio ambiente para poder dialogar com ele, né? Eu preciso do meu colega da educação para entender certas questões relacionadas à educação. Então, isso é, assim, um super desafio, né? Mas é uma política que é relativamente nova, ela é de 2006, perto, se a gente for comparar com o SUS, que é né, da década de 90, enfim. Então, a gente tem aí esse sistema que vai funcionar, mas, mais uma vez, eu não vou me aprofundar. E aí, assim, desafios para a área de saúde, né? Eu elenquei alguns aqui também, né? No individual, quer dizer, você profissional de saúde, no seu espaço de trabalho, né? O que você pode identificar, né? Identificar as pessoas que possam estar em insegurança alimentar ou leve, ou moderada, ou grave, né? Durante o seu momento de assistência profissional, e encaminhar, gente. Então, isso que é uma coisa que é importante da gente entender, né? Esse encaminhamento é importante porque muitas vezes você não tem aquele conhecimento para resolver a vida das pessoas, até porque muitas vezes você não vai resolver a vida das pessoas. Muitas vezes você por exemplo, um médico que está atendendo e você identifica que a pessoa precisa, né, de um auxílio de um profissional do serviço social, né? Você não vai resolver isso. Então, esse entender esse encaminhamento, né, para quem de direito, né, seja para o nutricionista, para o fisioterapeuta, seja lá quem for, né, isso é, né, de suma importância. A nível coletivo, né, né, qual a contribuição que a gente pode dar? Participação voluntária numa ONG, num projeto social, ou em atividades da atenção primária. Então, a gente tem tanta clínica da família, tanto, né, serviço, né, básico que oferta, às vezes até, né, a nível hospitalar a gente também encontra ações de educação, né, a educação em saúde. Então, assim, compartilha teu conhecimento, isso é importante, né? Então, aqui, não só o conhecimento sobre o alimento, mas sobre os direitos da pessoa, ela tem direito à alimentação, isso está garantido pela Constituição Federal no seu artigo 6º, ela tem direito a uma alimentação. E muitas vezes as pessoas não sabem, não entendem que isso é um direito, né? Até porque muitas vezes isso é vendido para ela como, olha só, estou te fazendo um favor de te dar uma cesta básica, quando isso deveria ser um direito e todo mundo deveria conhecer o seu direito. Participação em instâncias de controle social, aqui eu cito especificamente o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, normalmente ele é o conselho que existe no nível municipal, no nível estadual e no nível nacional, onde você tem a sociedade civil realmente participando. Então, você pode, né, acompanhar, nem que não seja, eu não quero ser um conselheiro, porque eu não quero ter essa responsabilidade, mas acompanhe o CONSEA, né, da onde você está ali perto. Tem outros conselhos, tem o próprio Conselho de Saúde, o Conselho de Educação Alimentar, então tem muitas instâncias que você pode participar.
prestar auxílio em momentos de calamidade pública, né? Então, como a gente acabou de identificar, a gente tem as mudanças climáticas como uma realidade nossa, não tem muito como voltar atrás. Então, nesses momentos, eu acho que o nosso conhecimento profissional ele é fundamental. E cobrar de governo, né, ação de segurança alimentar para a população, né? Então, a gente citou o próprio Consec, que não deixa de ser um caminho, mas a gente tem que lembrar que nós somos eleitores, né? A gente vota, e então é claro que eu posso cobrar daquelas pessoas que estão hoje no governo, propor para elas situações, ideias, né, legislativas para que a gente possa melhorar a saúde da população, segurança alimentar. E aí, assim, eu estou falando enquanto gestora pública, então de vez em quando, né, pelo vício da profissão, acaba escapulindo, mas você não precisa ser um gestor público para ser um agente de segurança alimentar. Então, mesmo que você trabalhe de uma forma individual, né, de uma forma virtual, a gente sempre tem ali um ponto de contato, né, para fazer essa ponte da SAM, né, que a SAM seja um direito realmente que chegue a toda a população. E aí, assim, para encerrar assim, essa parte aqui, que eu queria realmente deixar mais uma parte mesmo de discussão, né? Como, né, que a tua prática profissional pode ser um elo na cadeia de SAM, né? Então, e aí com essa eu encerro essa parte aqui mais teórica, e aí eu abro aí para perguntas. Oi, boa noite. Oi. Cláudia, é que uma dúvida minha, né? E como você consegue enxergar o primeiro, o principal, o primeiro não, mas o principal ato mesmo, né, de resistência perante a nutrição sobre a crise do clima? Então, o que você acha que a nutrição mais impacta positivamente e negativamente para esse cenário, né, que a gente está vivendo, que vai ficar mais grave, né? Nossa, isso daria outra aula, Mariana. Na verdade, eu fiz recentemente, até no meu Instagram, algumas postagens sobre segurança alimentar, né, e especificamente sobre a nutrição, né. Hoje a gente tem 6 áreas de atuação do nutricionista, que normalmente o nutricionista é aquele profissional que as pessoas só acham que passa dieta e que faz cardápio para restaurante, né. Então a gente tem 6 áreas de atuação. Fora as 34 especialidades possíveis que a gente pode ter. E eu acho que entender dentro da sua área de atuação quais os potenciais que você tem. Então, por um exemplo, né, os nutricionistas que atuam dentro da área que a gente chama de produção de alimentos, né? Por um exemplo, a gente tem unidades, né, restaurantes que produzem 2.000, 3.000 refeições por dia. Então, entender que um processo de coleta seletiva, ele é mais do que urgente, né? Então, se você produz 2.000, 3.000, você produz não sei o quê, 300 quilos de arroz por dia, né? Quantos sacos plásticos tem só do arroz? Então, esse é um pequeno exemplo, né, do que a gente pode se fazer e que muitos não fazem, muitos não têm essa preocupação, vai tudo para um lixo só. Então, isso eu acho importante, não só pela preocupação de você não mandar para um aterro sanitário, né, um material que poderia estar sendo utilizado, bem como você pode estar gerando empregos também em função disso, né? Dentro da área clínica, por um exemplo, né, essa questão do esclarecimento em relação à questão da alimentação também. Então, muitas vezes, a gente sabe, né, o quanto que essa má alimentação que a gente apresentou de uma maneira bem superficial aqui, ela traz de impacto financeiro para o sistema de saúde, né, porque essa pessoa que está se alimentando mal agora, em médio e longo prazo, ela vai bater nas portas da saúde. Então, isso é importante, né, que a população também, né, fique ciente disso. Então, deixa eu ver o que mais. Na área de pesquisa, de extensão, gente, eu acho que a gente tem aí um potencial tão grande
para fazer, se aprofundar em pesquisas de tantos assuntos diferentes. E eu, sim, eu particularmente sobre o nutricionista, eu vejo assim como um profissional, né, que pode ajudar muito, e especialmente quando ele se propõe a ter essas interseções com outras áreas, né? Então, o nutricionista que se aproxima da questão da agricultura familiar, por um exemplo, né? Então, ele pode potencializar, né, a agricultura familiar, porque muitas vezes algum agricultor ele produz alguma coisa, produz em excesso, ele não consegue dar conta daquele excedente, mas ele pode transformar aquilo em outros produtos, numa geleia, num biscoito, em alguma coisa assim, né? E para vender ele vai precisar, por um exemplo, de um rótulo de um alimento. Então, esse é um profissional que pode ajudar nesse aspecto também. Enfim, então, não sei, cara, tem tantas possibilidades, né, que a gente podia ficar aqui horas e horas conversando sobre elas. Peraí, tem uma pergunta aqui no chat. Boa noite, parabéns. Você acredita que podemos diminuir essa massa de indivíduos em situação vulnerável? Bom, tem minha opinião técnica, eu tenho minha opinião política, né? Não tem como não falar de política, porque infelizmente, assim, eu vejo que ter indivíduos em vulnerabilidade, e não só a vulnerabilidade de fome, não, tá? A gente pode até expandir para outros tipos de vulnerabilidade. Por exemplo, dentro daqueles grupos, né, que a gente pode citar, eles talvez não tenham entrado na estatística, mas o grupo LGBTQIAPN+, tem esse nome, essa sigla enorme, mas que é um grupo que normalmente é expulso de casa, que acaba se tornando uma pessoa em situação de rua, e é óbvio que em insegurança alimentar também. Então, infelizmente, a gente ainda percebe que existe um projeto político que não tem um interesse que todo mundo saia da fome. Tecnicamente falando, quero muito, né? Então, eu acho que a gente tem potencial, né? Mas a gente tem uma questão de concentração de renda que é uma realidade nossa, a gente sabe aí, a gente está, quem acompanha, né, as discussões de tributação das grandes heranças, né? Então, você não tributa o rico, mas você, né, também não deixa, né, que o pobre... E assim, eu não estou falando de partido aqui não, tá? Então, porque isso, eu acho que em todo e qualquer governo ele acontece da mesma forma. Ele pode ter um tom ou outro, mas eu acho que, né, de uma maneira geral, ele tem essa questão. Se eu acredito que pode diminuir, pode. Eu acho que existem muitos caminhos para isso, mas se tem um interesse político, é uma outra história. Oi, Pedro. Olá, tudo bom, pessoal? Boa noite. Eu agradeço aí pela oportunidade de poder assistir essa apresentação muito rica. Eu queria comentar que você comentasse um pouco, e eu tenho visto assim, eu sou adepto de jejuns prolongados e uma dieta crua vegetariana, então eu acabo dando uma olhada assim, bastante na ponta da agulha de cada tipo de dieta, né? O que a gente tem visto assim bastante é a população atual, bem pobre assim do Brasil, tem mais consumido produtos alimentares do que o próprio alimento, né? Então a Sim. gente vê que antigamente as pessoas falavam, sei lá, na Bíblia todo mundo comia, né? Nessa época comia bastante pão, só que a pão não era esse trigo velho, raspa e resto que a gente come. Era sêmola, era outro produto da matéria-prima, sendo o trigo também, além de ter mudado vários vegetais, né? Que eram antigamente sementes crioulas, e agora a gente tem ali só as sementes que são liberadas pela Monsanto e grandes empresas. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso. Como que a gente conseguiria ter uma estratégia para fugir um pouco disso, né? Porque a gente vê ali, até que você tinha comentado, as pessoas acham que doar a cesta básica vai alimentar, mas a gente vê que é muito pobre a riqueza nutricional desses alimentos, né? Então tem o nutrir e o encher barriga. Eu queria que, se possível, você comentasse um pouco sobre isso.
claro. Pedro, assim, como nutricionista, eu tenho uma preocupação muito grande com a questão de fake news, né? Então, assim, para a gente que foi o profissional que estudou anatomia, fisiologia, bioquímica, a gente teve bioquímica até o último fio de cabelo, a gente às vezes vê certas, especialmente nas redes sociais, né? Certas postagens assim que arrepiam o nosso cabelo, é porque não tem qualquer base científica para aquilo, tá? Isso é uma coisa. É, como é que eu vejo essa questão? Hoje, eu acho que a gente teve no ano de 2024 uma publicação do governo federal, eu não lembro agora se é um decreto ou uma lei, da nova cesta básica brasileira. Então, aquela composição, né, que a gente conhecia, ela mudou um pouco. Ela tirou aqueles produtos ultraprocessados, né, que foi que você referiu com outro termo que eu não estou lembrando agora, mas ela retirou isso. Na verdade, ficou a margarina, né? Teve um lobby, um advocacy muito grande aí para a margarina se manter, mas assim, todos os outros produtos são produtos, né, de frutas, verduras e legumes, né, que são os in natura ou minimamente processados, arroz, o feijão. Então, você tem ali uma mudança nessa composição da cesta básica, que eu acho que foi, né, um passo, né, da gestão pública muito importante nesse sentido. Não acho que o consumo desses alimentos, né, que a gente chama tecnicamente de produtos ultraprocessados, eles vão diminuir tão cedo, né? Até porque, como eu apresentei ali, essas empresas elas têm isenções, né, fiscais, isenções tributárias bilionárias. Então, e assim, não precisava ter, né? A gente podia ter isenção lá para o agricultor familiar, né? Que ele realmente produziria muito mais tecnologia. Mas eu não vejo, e isso assim, não só a nível Brasil, acho que é a nível mundial, porque você tem um investimento, né? A gente tem dois players aí de mercado, a gente até pode citar um terceiro também, que é a indústria de alimentos, o setor publicitário e o setor farmacêutico, né? Então, são três players de mercado que são muito poderosos, muito ricos, que têm influência, inclusive, né, perante todo o legislativo e o executivo mesmo, né? Então, a gente teve aí recentemente uma super discussão porque o Ministério do Desenvolvimento Social estava aceitando, né, o patrocínio, né, de uma grande corporação de bebidas, né, de refrigerantes. Então, como assim, né? Então, é um contrassenso. Então, eu acho que, na verdade, essas indústrias, elas não só, elas investem lá no produtor final, como elas têm um advocacy, né, que é o termo que a gente usa para, né, essa influência perante o legislativo e o governo executivo, para que você mantenha, né, o status quo. Então, eu infelizmente gostaria de te dar outra notícia, mas eu não vejo assim a médio e a longo prazo assim um vislumbre de mudança, até porque sempre que você tem aqui essas grandes pesquisas, como eu apresentei, que fazem esse levantamento de consumo alimentar, né, o que a gente vê, na verdade, é que esses ultraprocessados continuam aumentando. O arroz e o feijão, eles reduzem, né, enquanto o açúcar, né, aumenta o seu consumo de frutas cai, né? Ele está sempre abaixo ali daquelas recomendações internacionais para esse grupo de frutas. Não sei se eu respondi toda a tua pergunta, se ficou ainda alguma dúvida. Perfeito, Clara, é isso mesmo. Muito obrigado. Nada. Oi, José, pode falar. José, se você está falando, eu não estou te escutando. Não escuto. Não sei se é só um problema meu, mas eu não consigo escutar.
quiser escrever no chat, José, também fica à vontade. Ah, sim. Olha, se ninguém tiver outra pergunta, eu queria fazer outra pergunta, se não tiver problema. Vale. Aproveitar, né, que a gente tem uma profissional da área, por olhar assim desse aspecto de PUC Angels, né, a gente imagina fazer aquela mudança na sociedade. Então, pensando assim, como que a gente poderia, a princípio, ali, como uma ação pequena no meu bairro, no meu condomínio, na minha casa, que eu pudesse melhorar, sabe? Eu tenho estudado ultimamente punk, né? Que são aquelas plantas Sim, alimentícias não convencionais, sim, sim. imaginando que, poxa, talvez ali se tivesse uma favela, e alguém plantasse uma outra espécie de arroz, poderia ajudar. Queria que você falasse Uhum, assim, o que a gente poderia fazer no, em curto prazo, mas uma ação que todas as pessoas possam fazer, sabe? Desde entendi. comer mais frutas, ou tomar mais Sim, sol, sim, sim, ou sim. melhorar os horários. O que que a gente poderia ter assim de prático que eu pudesse fazer assim essa semana para poder ajudar meus vizinhos que estão que não tem uma segurança alimentar assim tão alta, né? Entendi. Eu acho que a tua pergunta vai de encontro com o que o José colocou aqui no chat, né? Vou perguntar por aqui. Gostaria de saber como podemos introduzir a nível micro em nossa prática de profissionais de saúde, tendo em vista que o cenário macro é muito complexo. Obrigada e parabéns. Então, né, veio de encontro aí, né, a similaridade das perguntas. Exato. Eu acho que eu tinha até colocado num dos slides, né, como um dos desafios, dentro ali dos nossos espaços, né, tanto né, residenciais como profissionais, certamente tem na sua proximidade alguma instituição que já presta algum tipo de assistência, né, para comunidades carentes. Né? Assim, eu falo do Rio de Janeiro, então, assim, para onde a gente olha, na verdade, tem comunidade carente, né? Talvez, né, em outros municípios não tenham essa mesma realidade da metrópole, né? Mas é o que a gente tem. Mas, assim, a gente sempre tem alguém, né, que de alguma forma ou ajuda algum grupo específico, né? Por exemplo, ONG que auxilia mulheres, ONG que auxilia crianças, idosos, LGBT, enfim, tem esses grupos, assim, ou ajuda quem vier, né? Então, ele se propõe muitas vezes, né, fazer campanhas, né, de arrecadação ou de roupa, ou de comida, ou seja lá o que for. Muitas vezes eles trabalham com capacitação, então é importante que essa pessoa, que muitas vezes tem um trabalho informal ou não tem nenhum trabalho, elas têm dificuldade de se alocarem no mercado de trabalho por não ter uma profissão, né? Então, muitas vezes ali você ensinar alguma coisa para ela que ela possa aprender, que seja, por um exemplo, organizar o currículo, porque às vezes essa pessoa até tem alguma formação, ela tem um conhecimento, ela já trabalhou de alguma forma, mas ela não consegue montar um currículo para apresentar, né, para concorrer para uma vaga de emprego, por um exemplo. Então, esse é um exemplo microzinho, né, porque a gente fala assim, pô, mas o que tem a ver a capacitação com o currículo? Gente, a gente não falou que é intersetorial, então isso significa que qualquer capacitação que possibilite que essa pessoa tenha, que ela gere uma renda, isso é segurança alimentar, né? Então, essas pequenas ações, né, um micro que, como o José colocou, né, ele vai muito de encontro a isso, ao que está à nossa volta. Resta a gente mapear o que tem. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Existe, deixa eu buscar aqui, mas existe, eu acho que um mapa, né, que ela identifica essas organizações. Eu vou até colocar aqui, é o IPEA, né, quem faz esse mapeamento, né? Então, essas organizações, elas fazem um cadastro delas, então tem um mapa
das organizações da sociedade civil. Eu vou colocar esse link aqui no chat para vocês, e eu acho que é uma forma de você identificar. Pode ser que existam iniciativas que não estejam mapeadas, e tudo bem, né? Às vezes, quem tem uma ONG, às vezes ela não está necessariamente formalizada, e quem sabe você possa ajudar essa ONG a se formalizar, por um exemplo, né? Mas eu acho que você consegue ali identificar que tem ali no seu redor, tanto do seu domicílio quanto do seu trabalho, e a forma que você tem, né, de poder, né, ajudar. Eu acho que esse é um caminho primário, né? E aí, na verdade, você estando ali, aí, o povo brinca, né? Que é como o famoso, isso é uma cachaça. E não deixa de ser, é uma forma, assim, que uma vez que você começa a trabalhar, né, com ONGs, com esses projetos sociais, cara, como é difícil de sair, né? É bem difícil de sair. Às vezes você tem, assim, atividades, mas você não, aquele dia, horário é dedicado, e essa é uma outra questão importante, você não precisa dedicar a vida inteira. Você pega, né, um turno da sua semana, né, e se dedica a esses espaços, àquilo ali. Eu acho que também é uma forma, porque muitas vezes a gente tem, então, quando eu trabalhei nessas cozinhas comunitárias, eu ouvia várias opiniões, né, sobre o que as pessoas acham que as pessoas que estão em vulnerabilidade social, elas têm que fazer. Então, uma coisa curiosa que eu percebi, que, por um exemplo, eu lembro de uma mãe que uma vez eu fazia sempre entrevista junto com uma assistente social. Às vezes ela conseguia juntar um dinheirinho, ela ia numa dessas lojas que vende doce, comprava uma caixinha de bala, de chiclete, o que for, ia para o sinal vender. E aí o curioso, que ela terminava de vender, aquele dinheiro ela tirava para poder comprar uma outra caixinha, e o que sobrava, eles não têm essa coisa assim, vou guardar, não, vou guardar porque no final do mês, não, porque no mês que vem eu quero comprar. Não, ele vai imediatamente no mercado e compra alguma coisa para sua casa. Então, essa noção que a gente tem de planejamento financeiro não existe muito para essa população. Outra coisa que também fala assim, não, porque se ele tem pouco dinheiro, ele tem que comprar só comida saudável. Legal no nosso mundo ideal, mas para eles o que dá o que o povo chama de sustância, né? O que vai, né, garantir que ele não sinta fome tão cedo, infelizmente é o produto ultraprocessado. Esse é o conhecimento deles, né? Que no senso comum deles, ele tem que comer biscoito, ele não vai comer uma maçã, ele não vai comer uma banana, né? Então, eu acho que essa também, né, não deixa eu acho que tem um mundo de possibilidades dentro desse pequeno exemplo que eu dei aí para vocês. Muito bom, Cláudia. Acho que é um tema, de certa forma, bastante complexo, né? Sim. Porque envolve tantos pontos que exigem atenção, né? Não só do setor público, mas de toda a sociedade, né? Porque passa por cada pontinho da sociedade, seja, como você disse, parte política, né? E acho que talvez, assim, fosse o papel mais fácil, né? Na teoria, porque com tantos elementos e dados que eles possuem, né? Mas simplesmente falta esse cuidado, né? Esse carinho, né? E como você disse, né? É, a fome não é não, não a fome, mas às vezes você tá, como você diz, dá de comer não quer dizer que você tá matando a fome, teoricamente, né? Mas não está matando a necessidade de nutrientes, de vitaminas que aquela pessoa precisa, né? Então eu acho que se a gente fosse datar até para um segundo tema, né? Sobre essa pauta de alimentação, de nutrição, a respeito do SAM, né? Obrigado, muito bom, parabéns aí pelo evento. E aí, como eu frisei no início aqui do nosso evento, para aquelas pessoas que não puderam participar, o evento vai ser
disponibilizados no YouTube, né? Então, boa noite, pessoal. Uma excelente terça-feira para todos aí. E obrigado pela presença de vocês. Obrigada, Eduardo. Boa noite a todos.